Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal, o Desvendando o Secreto. Aqui a gente fala sobre vida com Deus, reflexões bíblicas, que é o caso de hoje. E olha, o caso de hoje é um babado, por assim dizer, e que eu acho que, enfim, você vai perceber que tem tudo a ver com a nossa realidade. E que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que o povo de Israel fazia. Sabe aquela história de, eles que eram Zé, que eles que eram Manés, a gente é tudo maravilhoso. Será? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos conversar, mas primeiro roda a vinheta. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você não é inscrito, aproveita essa oportunidade e se inscreva agora, porque tenho certeza que esse conteúdo vai ser especial para você. Também compartilhe esse vídeo, porque coisa boa deve ser compartilhada, e não esquece de deixar o seu like, porque aí o YouTube fala assim, uau, esse conteúdo é legal, as pessoas estão gostando, vou compartilhar. Então você aproveita e faz um evangelismo virtual, dando só o seu like no vídeo. Olha que especial. Bom, hoje a gente vai falar sobre o título do vídeo é Queremos um Rei, não é? E aí é baseado em 1 Samuel, capítulo 8. Recomendo que você leia na sua casa. Eu vou conversar rapidamente, assim, não vou ler inteiro, só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Aqui a gente já está, depois que Samuel, ele foi... minhas colinhas, tá? Eu gosto de falar com a mão, então eu tô falando com as minhas colinhas na mão. Mas enfim, aqui tem um momento, depois que Samuel, ele começa a atuar como, então, profeta, depois da morte de Eli, depois do momento da Arca da Aliança, que esse é um tema super importante também. Enfim, a gente está no capítulo 8, que é Israel pede um rei. Nesse momento, aqui a gente encontra que Samuel já estava idoso e o povo de Israel, ele não estava mais feliz com a teocracia que eles viviam até então. Se você lembra de história, se você está estudando história, enfim, teocracia, a gente sabe que é Deus no centro de todas as coisas. Então Deus estava comandando, ele realmente era o governante daquele povo. Mas o povo de Israel já não queria mais viver isso. Eles queriam viver como os outros povos viviam. Olha que especial. Vamos guardar isso na nossa memória. Eles queriam viver como os outros povos, terem um governante, um homem no comando de tudo, um rei. Eles queriam uma monarquia. E por que esse trecho é interessante da gente conversar? A gente vai perceber, eu falei para você ler, porque a gente não vou ler tudo, porque eu quero que você tenha um gostinho, mas eu vou ler aqui alguns pontos importantes, tá bom? Para que a gente possa entender o porquê que não é só eu quero um rei porque só quero um rei. Não. Isto mostrava que eles estavam rejeitando ao Senhor. 1 Samuel 8, deixe sua Bíblia aberta, estude, leia e a gente vai conversar. Aqui, olha que interessante. Eu vou ler um pouquinho do que fala aqui, tá bom? Então, 1 Samuel 8, eu vou ler alguns trechinhos pra gente contextualizar. Então, fala assim, ó. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abia, segundo mais velho, que julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eles eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. E disseram, olha, o Senhor está idoso, seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre em todas as outras nações. Samuel não gostou do que lhe tivesse impedido um rei e buscou a orientação do Senhor. Veja, ele não gostou não porque se tratava de uma questão de que eles rejeitaram o filho de Samuel, mas por causa de todas as outras implicações que isso acarretaria. Tanto que aqui você vê que é muito claro conforme a resposta do Senhor para ele, no versículo 7. O Senhor respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitam como seu rei, Deus falando. Desde que eu tirei da terra do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido o quê? Outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. E aqui entra uma outra questão. Então, primeiro, o povo estava rejeitando a Deus. Não era uma crítica sobre Samuel, mas sobre o controle e o governo de Deus.
a forma de como Deus cuidava deles. Acho que se assemelha ao que a gente pode, muitas vezes, acabar pensando sobre nós mesmos. Ah, Senhor, não preciso que o Senhor faça isso pra mim. Eu mesmo posso tomar decisão, não posso? Mas você vai lá e dá errado. Mas, enfim. Não porque Deus quer que dê errado, não, tá? Porque quando você faz pelas suas próprias forças, você não tem a sabedoria divina. Deus conhece todas as coisas. Ele não quer que você quebre a cara. Ele não quer. Por isso mesmo que ele sabe que o caminho certo é você estar com ele. Não porque é mal, mas porque ele sabe o que é melhor para você. Porque ele conhece o fim desde o princípio. E se a gente pudesse escolher os caminhos para nossa vida, a gente escolheria exatamente os mesmos de Deus pra gente. Então você já vê que tem uma aplicação super diária pra gente aqui, né? E aqui, ó, o que Jesus fala, o que Deus fala no final, no Samuel 8:9. Faça o que eles pedem, mas o quê? Advirta-os solenemente a respeito de o quê? Como que o rei vai tratar eles. Então você percebe que Deus dá o tratamento, o rei seria um outro tratamento? Muito interessante. E aí, vamos lá pra frente. Aqui fala, então, que Samuel transmitiu essa advertência, falando sobre o que teria, então, de rei. E aí, ele fala isso desde o versículo 10 até o 19. E aí o povo repete. O povo não quis ouvir a advertência de Samuel e disse: nós queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. E aqui do meu lado na Bíblia, não sei se vai dar pra ver, mas eu coloquei uma coisa escrita aqui, ó. O que tá escrito? Se não deu pra ler, desculpa, mas era pra dar pra ler. Tá escrito frase perigosa. Por quê? Olha a mentalidade. Você rejeitou o seu Deus porque você quer ser como o outro povo. Mas você foi escolhido. Aqui você começa a querer perder a sua identidade. E será que na nossa vida diária a gente não tem falado assim: Senhor, eu não quero a sua decisão, eu sei o que eu quero pra minha vida, eu sei o que tá bom pra mim. Porque eu quero fazer como aquele outro povo faz, como aquela outra pessoa faz. Não quero... A intenção não é virar coaching, não, tá? A intenção aqui é pra gente fazer pensar. Será que nós não temos tirado o controle da nossa vida do comando de Deus, achado que a gente sabe melhor, fazer melhor, sendo que a gente vai se enganar? Porque aqui Deus mesmo falou, né? Ó, eles não sabem como que um rei vai os tratar. Eu vou já contar o que o comentário bíblico adventista fala sobre isso. Mas aqui nós queremos ser igual aos outros povos. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo. Deus chamou a gente para ser igual ou para ser diferente dos outros? E me entenda, para ser igual ou diferente no sentido de revelar quem Ele é. Ele nos chamou para sermos diferentes. Então por que eu e você muitas vezes queremos ser igual aos outros? É pra gente pensar. Acredito que isso se deve muito pelo fato da gente não conhecer quem Deus verdadeiramente é. Aí entra a questão do devocional de novo. Gente, tudo vira em torno disso. Porque não é assim, é a vida com Deus. Não tem como a gente fugir disso. Eles se afastaram de Deus porque não viviam um diário, não viviam um ordinário com Deus. Entende como tudo isso está tudo muito interligado? Aí, meu caderninho, que você bem conhece, as minhas anotações especiais. Aqui, ó. O que é importante a gente só então lembrar. Então, esses são pontos muito importantes para a gente aplicar. E aqui, explica um pouquinho mais sobre o que a gente leu aqui no capítulo 8. Que fala o seguinte, ó. Com a liderança dos juízes, cada tribo era independente. Então, aqui, ó, só pra gente entender. Isso aqui é o que tá falando, como que era e como que seria com uma monarquia, tá? Então, com a liderança dos juízes, cada tribo era independente sob a permissão de Deus. E Deus havia dado liberdade financeira, de adoração e de administração dos negócios do povo. Ou seja, cada um ganhava o seu, por assim dizer. E os juízes eram escolhidos por Deus. Então, eram homens consagrados a Deus, em que cuidavam de diferentes partes do povo de Deus. E esse povo de Deus, nessas diferentes partes, eram independentes no aspecto financeiro, de adoração, de administração dos seus negócios. E a partir do momento em que eles rejeitaram, inclusive os anciãos rejeitaram a crença de que Deus era o supremo Senhor da teocracia, esses anciãos estavam abrindo caminho para a nação se tornar uma marionete de conflitos internacionais, inclusive. Então você vê que ele deixa de se tornar um povo consagrado
Isso, só um parênteses, por favor, não me entenda mal. Não tô dizendo que o regime que a gente vive hoje não tem nada a ver com isso. Tô falando que a palavra fala do tempo daqui, não tô falando de hoje, ok? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Por favor. Mas entende? Então, olha que interessante. Deus tinha dado liberdade. Esse era um regime que Deus tinha dado para eles de liberdade, para eles viverem de forma livre. E aí, como é que seria nesse sentido? Aqui, o rei, eles seriam os seus filhos, a partir de uma determinada idade, teriam que ir para a guerra, se fosse o caso. Os seus servos, eles virariam servos e escravos do rei. Entende? Tudo seria voltado para o rei. Eles não teriam mais liberdade própria para agir. Aí eu te pergunto, será mesmo que o que Deus tem para mim, para sua vida, é para escravizar a gente ou é para libertar? O povo de Israel achou que era para escravizar. Mas quando você vê a história completa, era para escravizar ou era para libertar? Pra gente pensar. Aí tem um trechinho que fala assim, ó, do comentário bíblico adventista. O Senhor sempre dá oportunidade para os seres humanos provarem que os seus caminhos são os melhores. Então, ó, Deus sempre dá oportunidade para a gente provar que o caminho dele sempre é o melhor. Às vezes, porém, Deus cede aos nossos desejos e permite que sigamos o rumo que escolhemos, a fim de que os nossos fracassos, por mais graves que sejam, acabem levando a gente a se voltar para Cristo e reconhecer a sua superioridade dentro do seu plano eterno. Deus não faz isso por mal. Ele quer o nosso bem. Mas muitas vezes a gente precisa quebrar a cara para a gente voltar a entender que Deus tinha o melhor para a gente. E aí eu faço uma pergunta para você. A gente precisa ter que quebrar a cara? Mais do que isso, quem é o seu rei? Pensa que você é o povo de Israel. Sim, uma pessoa só é o povo de Israel. Vamos imaginar. Quem é o seu rei? É Deus? Ou você tem um outro no lugar dele? Difícil, né? É pra gente pensar. Eu desejo que você possa reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Ele é o rei. E Ele tem o primeiro lugar nessa sua vida. Se porventura você tiver um outro rei, que você possa reconhecer que você precisa repensar e se colocar aos pés do Senhor e pedir para que Ele seja novamente o Senhor da sua vida. É lindo perceber que nenhuma história da Bíblia está na Bíblia por acaso. Que ela possa servir como um alerta para a gente, se lembrando de que, primeiro, Deus deve ser o Rei único da minha vida e da sua vida. Que aqui nós somos chamados para ser luz, para sermos diferentes, não para ser como todo mundo. Não porque nós somos lindos e maravilhosos, mas por causa da mensagem que nós carregamos ao entender quem Cristo é. O nosso padrão, a nossa identidade deve ser completamente diferente. E aí, eu te recomendo assistir o vídeo do Carta aos Exilados, que tem tudo a ver com tudo que eu falei nesse vídeo. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Na descrição, para você assistir. Tudo isso vai estar ligado. E que você entenda que ter Deus como rei da sua vida não é uma escravidão, mas é uma libertação. Porque Ele te liberta de você mesmo. E eu acho que isso é o principal. Ele te liberta e te salva de você mesmo. E nele, só nele, você encontra a verdadeira liberdade. É isso, eu espero que você tenha gostado dessa meditação, dessa reflexão da palavra de Deus de 1 Samuel, capítulo 8, que você tem que ler agora, a lição de casa do momento. Leia, medite, fale com Deus, derrame seu coração, coloque as cartas na mesa de quem é o seu rei. E que se não for o Senhor, que você peça a Ele para que Ele possa se tornar o primeiro na sua vida. Desejo que esse vídeo tenha sido especial para você. Se foi, aproveita, compartilha com seus amigos. Por quê? Coisa boa deve ser compartilhada. Dá o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.